como é a evolução natural da doença. Por que é uma coisa que muda tanto a vida desse paciente quando ele encontra um médico de família, um médico da comunidade que se atenta a esse detalhe? Porque o que acontece é o seguinte, o paciente que é claudicante, como é que esse cara evolui em 5 anos? Tá? Isso aqui são dados do TASC-2, tá? Do Consenso Transatlântico de Doença Arterial Periférica Obstrutiva. 70 a 80% deles mantêm uma claudicação estável. Resumindo, não piorou a distância de claudicação. Só em torno de 10 a 20% dos casos pioram a distância de claudicação. Esses casos geralmente são os casos que você não consegue de claudicação. A distância que o cara consegue andar até ter dor, até travar a perna, tá? E o que acontece? Só uma porcentagem menor ainda, tudo bem, Daísa? Uma porcentagem muito menor desses pacientes que acaba evoluindo com o que a gente chama de isquemia crítica, tá? Que é 5 a 10% dos pacientes evoluem para isquemia crítica. Isquemia crítica quer dizer o quê? Dor em repouso, só de ficar deitado já dói, ou abrir uma ferida na perna que não cicatriza. Esse cara que é aquele que acaba precisando revascularizar. Tá? Para quem passou já na residência, no internato e passou por uma enfermaria de cirurgia vascular e viu como é que é o cara amputado, o cara que precisa fazer uma ponte de safena na perna, o cara que a gente faz a revascularização, faz angioplastia, esse cara não é a rotina. Para cada um paciente que a gente faz diagnóstico de claudicação intermitente, tem em torno de 10, 15 que não tem diagnóstico. E é por isso que a gente está fazendo essa live. Por quê? Porque esse cara, como é que ele evolui? Esse cara, quando ele evolui mal, olha a pegada. Quando ele tem isquemia crítica, como que é a evolução da isquemia crítica? Tá? Isso é de estudo populacional, tá? O que acontece com esse cara? Esse aqui, o claudicante, só para ter uma ideia, o claudicante, que é esse paciente, o cara que não tem isquemia crítica, eles têm até 20%, eles podem ter um evento cardiovascular não fatal. Tudo bem, Jean? Cardiovascular não fatal. Em 20% dos casos. Isso em 5 anos, tá? E o paciente da isquemia crítica, como é que ele vem? Tá? O paciente da isquemia crítica, a gente quer evitar que o cara chegue na isquemia crítica. Por quê? Porque olha como é que é a evolução desse cara. Evolução em 1 ano. Em 1 ano, esse cara que chega pra gente, que precisa revascularizar a perna, só 45% deles, eles estão vivos com ambos os membros, com o membro isquêmico, com o membro que veio pela isquemia. 30% deles vivo amputado, tá? Perdeu o membro. E 25% deles óbito, tá?